Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Mistérios Bíblicos. Hoje vamos falar de um dos textos mais misteriosos e controversos da história bíblica. Sim, estou falando do livro de Enoque. Por que um livro tão citado por antigos estudiosos foi deixado de fora? Quais mistérios ele esconde? Fique comigo até o final deste vídeo, porque a resposta para essa pergunta pode te surpreender e, quem sabe, até mudar sua visão sobre o que conhecemos como Escritura Sagrada. Antes de nos aprofundarmos nos motivos pelos quais o livro de Enoque foi excluído, vamos entender primeiro quem foi essa figura misteriosa. Enoque, mencionado na Bíblia, aparece em poucos versículos. Em Gênesis capítulo 5, versículos de 21 a 24, lemos que ele viveu 365 anos e, ao contrário da maioria dos seres humanos, não experimentou a morte. A Bíblia diz que ele andou com Deus e foi levado. Essa ideia de arrebatamento o coloca como uma das figuras mais fascinantes e misteriosas das Escrituras. Ele simplesmente desapareceu, porque Deus o tomou para si. E isso fica bem claro em Gênesis 5, 24, que diz: "E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou." Em Hebreus 11, versículo 15 também diz: "Pela fé, Enoque foi levado, de modo que não experimentou a morte, e já não foi encontrado, pois Deus o havia levado." Enoque, junto com Elias, foram as duas pessoas da Bíblia que subiram diretamente para o céu. Mas o que a maioria não sabe é que, além dessas passagens rápidas na Bíblia em Gênesis e em Judas, existe um livro atribuído a Enoque, uma obra que traz revelações surpreendentes e descrições detalhadas sobre eventos tanto antes quanto depois do dilúvio, o que levanta uma questão importante. Por que um livro com tanta informação foi excluído das Sagradas Escrituras? Para entender a resposta desta pergunta, precisamos entender os segredos e mistérios que este livro contém. O livro de Enoque é dividido em 5 partes principais: o livro dos vigilantes, o livro das parábolas, o livro dos luminares, o livro dos sonhos e a Epístola de Enoque. Vou detalhar para você agora cada uma das 5 partes. Aproveita e deixa seu like, porque este vídeo está completinho para você que ama os mistérios bíblicos. 1. O livro dos vigilantes. O livro dos vigilantes é a primeira e talvez a mais conhecida das 5 partes do livro de Enoque. Ele narra uma história dramática e cheia de simbolismo sobre a queda dos anjos que vieram à terra. Esses anjos, conhecidos como vigilantes ou sentinelas, foram enviados à terra para vigiar e ajudar a humanidade. No entanto, ao invés de cumprirem sua missão, muitos desses anjos acabaram sendo corrompidos pelos desejos terrenos. Esses anjos, ao verem a beleza das mulheres humanas, apaixonaram-se por elas e decidiram descer à terra para se unirem a elas. Essa união gerou uma raça de seres gigantes, conhecidos como Nefilins. Os Nefilins são descritos como extremamente poderosos e destrutivos, causando caos e violência no mundo. Eles não apenas consumiam toda a comida da terra, mas começaram a devorar os seres humanos e uns aos outros. Além disso, os vigilantes ensinaram aos humanos conhecimentos proibidos, como a magia, a astrologia e a confecção de armas. Esses ensinamentos aumentaram a maldade e a corrupção na terra, levando a humanidade à beira da destruição. Vendo a terra devastada pela violência dos nefilins e pela corrupção trazida pelos anjos, Deus decide intervir. Ele envia o arcanjo Miguel para punir os anjos caídos e os gigantes, preparando o terreno para o dilúvio que purificaria o mundo. Um dos líderes dos anjos caídos, Azazel, é particularmente visado, sendo amarrado e lançado no deserto como punição eterna. Essa parte do livro é poderosa por seu retrato vívido de um mundo à beira do colapso moral e físico,
com a intervenção de seres divinos e o iminente julgamento de Deus. 2. O livro das parábolas. A segunda seção do livro de Enoque, conhecida como o livro das parábolas, é uma das partes mais controversas da obra. Aqui, Enoque tem uma série de visões proféticas que falam sobre o futuro julgamento do mundo e a vinda de uma figura central chamada Filho do Homem. Nesta parte, Enoque é levado em uma jornada celestial, onde ele testemunha o destino dos justos e dos pecadores. Ele vê as visões de anjos caídos sendo punidos, enquanto os justos são recompensados. Deus é frequentemente referido como o cabeça dos dias, um título que destaca sua eternidade e sabedoria, e é descrito como presidindo o tribunal celestial. A figura do Filho do Homem é um dos temas mais intrigantes desta sessão. Ele é descrito como um ser celestial, cheio de justiça e poder, que será o instrumento do julgamento divino. Esse personagem se assemelha muito à descrição de Jesus Cristo no Novo Testamento, especialmente nas visões do Apocalipse. Isso levou alguns estudiosos a especular que essa parte poderia ter sido uma inserção posterior feita por escritores cristãos. O livro das parábolas divide o mundo em dois lados, os justos e os ímpios. Enoque vê os reis e poderosos sendo julgados por suas maldades, enquanto os humildes e fiéis são elevados. Essa dualidade é um tema recorrente nas profecias apocalípticas, criando uma visão clara de um julgamento final iminente. 3. O livro dos luminares. O livro dos luminares é uma seção profundamente intrigante do livro de Enoque, dedicada principalmente a assuntos astronômicos e calendários. Embora possa parecer desconectado dos temas apocalípticos e angélicos das outras seções, essa parte revela muito sobre o modo como os antigos interpretavam o cosmos e a passagem do tempo. Este livro detalha um calendário solar, defendendo um ciclo baseado no Sol de 365 dias. Diferente do calendário lunisolar, tradicionalmente usado pelos judeus, que mescla ciclos da Lua e do Sol. Essa parte do texto é profundamente detalhada, descrevendo como os astros se movem, como os ventos agem e até como as estações são divididas e mantidas. As descrições vão além da astronomia básica. O autor fala sobre portões no céu que controlam o movimento dos astros, sugerindo uma visão sobrenatural de como o universo funciona. Essas explicações não são apenas científicas, mas também espirituais, reforçando a crença de que tudo no cosmos está sob a ordem direta de Deus. O calendário solar, sugerido no livro dos luminares, gerou debates sobre quando celebrar corretamente as festas sagradas. Na tradição judaica, datas como a Páscoa eram determinadas pelo ciclo lunisolar. No entanto, esse calendário solar sugerido por Enoque era visto como mais preciso para determinar o tempo correto dos rituais religiosos, criando divisões entre os seguidores. 4. O livro dos sonhos. O livro dos sonhos é uma das seções mais narrativas do livro de Enoque, trazendo duas grandes visões proféticas. É nessa parte que Enoque descreve o dilúvio e o julgamento final, tornando-se uma das partes mais detalhadas em termos de história da humanidade. Na primeira visão, Enoque antecipa a vinda do grande dilúvio que purificaria a terra. Ele vê a corrupção dos vigilantes e seus descendentes gigantes, e como o dilúvio será o meio pelo qual Deus trará justiça à criação. E sabemos que isso aconteceu em Gênesis, com Noé e sua família. A segunda visão é uma recapitulação da história da humanidade, desde a criação até o fim dos tempos. Ela é representada de maneira alegórica, com animais simbolizando diferentes grupos de pessoas. Por exemplo, ovelhas simbolizam os justos, enquanto leões, lobos e aves de rapina representam os ímpios e as nações opressoras.
Essa visão avança rapidamente para os tempos futuros, descrevendo o juízo final e a redenção dos justos. Enoque vê a restauração da ordem divina, onde a terra é renovada e os ímpios são destruídos. 5. A Epístola de Enoque. A Epístola de Enoque é a parte final do livro de Enoque e atua como uma espécie de testamento espiritual. Nela, Enoque escreve instruções para seus filhos e para as futuras gerações, alertando-os sobre a importância de se manterem fiéis a Deus. Nessa carta, Enoque fala diretamente aos justos e fiéis, encorajando-os a perseverarem, pois o juízo final está próximo. Ele os exorta a evitar o pecado, a idolatria e a corrupção, oferecendo uma visão de esperança para aqueles que permanecerem firmes na fé. Ao mesmo tempo, Enoque alerta os ricos e poderosos que acumulam riquezas injustamente e oprimem os pobres sobre o terrível destino que os aguarda no dia do juízo. Ele avisa que a riqueza acumulada às custas dos outros será sua ruína. A epístola termina com uma mensagem clara: os justos serão vindicados e os ímpios destruídos. Deus trará justiça ao mundo, e aqueles que mantiverem a fé serão recompensados no reino vindouro. Agora, por que este livro foi excluído da Bíblia? O livro de Enoque tem uma história muito rica e durante muito tempo foi respeitado por estudiosos. Autores cristãos como Orígenes, Tertuliano e até mesmo o autor do livro de Judas no Novo Testamento fazem referência direta a ele. Mas, com o passar do tempo, muitos estudiosos começaram a questionar sua autenticidade. Por volta do século III, Santo Agostinho e outros teólogos começaram a levantar dúvidas sobre o conteúdo do livro, especialmente sobre suas descrições dos anjos caídos e suas interações com os humanos. Para eles, a ideia de anjos gerando filhos gigantes era fantasiosa demais. Outro ponto polêmico é que Enoque, em suas visões, antecipa a vinda de uma figura chamada Filho do Homem, alguém que se assemelha muito à figura de Jesus Cristo. Isso levantou questões entre os estudiosos da época. Seria essa uma adição posterior feita por cristãos para associar Enoque a Cristo? Além disso, o conteúdo do livro não foi preservado pelo judaísmo tradicional. Isso também colaborou para que ele fosse deixado de lado nas compilações das Escrituras feitas no Concílio de Niceia, no século IV. Chegamos à questão central: por que o livro de Enoque foi banido da Bíblia? Existem vários motivos que ajudam a responder essa pergunta. Primeiro, incongruência com os dogmas da Igreja. Como já mencionado, a ideia de que anjos caídos tiveram filhos com mulheres mortais, gerando gigantes, era uma noção difícil de ser aceita pelos líderes da Igreja. Além disso, as descrições detalhadas de Enoque sobre o funcionamento dos céus e as suas visões foram consideradas extravagantes demais. Segundo, autoridade questionada. Embora Enoque seja mencionado na Bíblia, muitos líderes da Igreja não acreditavam que ele fosse o verdadeiro autor do livro. Acreditavam que o livro tinha sido escrito por outra pessoa, séculos depois da vida de Enoque, o que o classificava como um texto pseudo-epígrafo, ou seja, uma obra falsamente atribuída a uma figura histórica. Terceiro, o livro de Enoque e o cristianismo primitivo. Muitos aspectos do livro de Enoque parecem antecipar temas centrais do cristianismo, como o juízo final, o Filho do Homem e a condenação dos ímpios. No entanto, o fato de ele não ter sido preservado pelas tradições judaicas ortodoxas criou desconfiança entre os primeiros cristãos sobre sua autenticidade. Quarto, a presença de outros livros apocalípticos. Durante a formação do cânon bíblico, a Igreja já possuía o livro de Daniel e o livro do Apocalipse. Ambos tratavam de profecias e visões sobre o fim dos tempos, o que diminuía a necessidade de incluir o livro de Enoque, que possuía temas semelhantes.
Apesar de banido da maioria das Bíblias, o livro de Enoque continuou a influenciar muitos. Como mencionei antes, a Igreja Ortodoxa Etíope o aceita como um livro sagrado. E em várias comunidades cristãs e judaicas ao redor do mundo, o livro de Enoque continua sendo lido, estudado e respeitado. Mas além disso, o livro também encontrou um lugar entre aqueles que procuram respostas além do convencional. Sejam teorias da conspiração, pesquisadores de fenômenos sobrenaturais ou até ufólogos, o livro de Enoque é visto como uma peça importante que desafia a visão tradicional da história bíblica. E agora eu quero saber de você. O que acha do livro de Enoque? Acredita que ele deveria estar na Bíblia? Ou você acha que foi correto deixá-lo de fora? Comente aqui embaixo, eu quero muito saber a sua opinião. E claro, iremos abordar muito ainda o livro de Enoque em outros vídeos. Deixe nos comentários o que você quer saber. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para mais vídeos reveladores como este e compartilhe com seus amigos que também gostam de explorar os mistérios da Bíblia. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.